Em março de 1969, o mundo esteve a poucos minutos de mergulhar em uma guerra que teria transformado o século XX em um cemitério nuclear. A fronteira entre a União Soviética e a China, ao longo do gelado rio Ussuri, tornou-se o ponto mais perigoso do planeta. Ali, naquele pedaço de terra que ninguém conseguia usar, viver ou cultivar, dois gigantes comunistas estavam prestes a se destruir. E nenhum dos dois podia recuar sem perder a própria alma revolucionária. Esse vídeo explora exatamente isso. O que teria acontecido se naquele mês URSS e China tivessem apertado o gatilho e iniciado a guerra que quase esmagou o planeta? Mas para entender a explosão, precisamos voltar alguns anos. Após a morte de Joseph Stalin, a URSS entrou em um período de reformas. Khrushchev denunciou os crimes do antigo líder e tentou modernizar o comunismo. Mas Mao Zedong, na China, interpretou isso como traição. Para ele, a URSS havia se tornado fraca, capitalista, uma sombra do ideal revolucionário. E quando Moscou se aproximou do Ocidente, a China se sentiu traída de forma irreparável. No fim dos anos 60, os dois países já trocavam insultos públicos. Mas em 1969, os insultos viraram tiros. No dia 2 de março, soldados chineses emboscaram uma patrulha soviética na ilha Zhenbao. Foi uma operação planejada, brutal e um verdadeiro desafio à honra de Moscou. Os soviéticos responderam com força mortal. A artilharia pesada começou a alcançar a ilha. Tiros, gritos, sangue, fumaça. E o mundo assistia, desconfiado de que algo muito maior estava prestes a explodir. Em Moscou, generais pressionavam Leonid Brezhnev. Precisamos mostrar força. Se não reagirmos agora, a China nunca nos respeitará. Em Pequim, Mao dizia algo muito parecido. A URSS acha que pode nos intimidar. Não recuaremos. Era uma tragédia em câmera lenta. Os Estados Unidos, observando à distância, sabiam que qualquer guerra entre China e URSS criaria um vácuo de poder global. Vietnã, Coreia, toda a Ásia poderia entrar em colapso. E então veio o momento mais assustador. Documentos soviéticos revelam que entre agosto e setembro de 1969, Moscou cogitou seriamente um ataque nuclear preventivo contra instalações chinesas. Isso não é exagero, isso é história real. Pequim descobriu. E naquele instante, o planeta ficou preso entre dois paranoicos com ogivas nucleares. Mas, no mundo real, eles recuaram no último minuto. Neste vídeo, porém, vamos ver o que teria acontecido se eles não tivessem recuado. Se naquela noite de 1969 o botão tivesse sido apertado. Prepare-se. O mundo que você conhece talvez não existisse. A guerra entre URSS e China não teria começado com uma reunião pública, discursos inflamados ou alianças formais. Ela teria começado no silêncio gelado de uma madrugada soviética, em uma sala subterrânea em Moscou. O ano é 1969. Os confrontos na fronteira já haviam matado dezenas. A propaganda dos dois lados já havia inflamado milhões. E o planeta inteiro aguardava o próximo movimento com medo real. É aqui que mudamos o rumo da história. Na realidade, os soviéticos cogitaram destruir reatores e instalações nucleares chinesas em Lopnur, Qinghai e Xinjiang. Eles temiam que a China, recém-adentrada no clube nuclear, crescesse rápido demais e se tornasse uma ameaça futura. Mas no nosso cenário, eles não hesitam. Imagine Moscou, 23 horas e 47 minutos. Brezhnev está cansado, pressionado pelos generais, cobrado pelo Politburo. Ele teme que a China se torne uma bomba prestes a explodir. Uma que poderia, em alguns anos, ultrapassar a própria URSS. E então acontece o que a história real evitou. Brezhnev autoriza o ataque. Não um ataque nuclear inicial, isso colocaria o mundo contra o URSS de imediato, mas um ataque relâmpago, com mísseis de cruzeiro e bombardeiros estratégicos visando laboratórios, hangares, silos e centros de pesquisa nucleares chineses. Às 4h15,
Os primeiros Tu-16 e Tu-22M passam pela fronteira de Xinjiang, voando baixo, invisíveis ao radar chinês da época. Às 4h38, mísseis soviéticos atingem Lop-Nur. Uma das explosões destrói um reator experimental. Outra atinge alojamentos militares. Centenas de soldados chineses morrem instantaneamente. O ataque é devastador, mas silencioso para o resto do mundo. Ainda é noite, ainda é cedo, ainda não há notícias. Mas em Pequim, Mao Zedong desperta com a notícia que ele sempre temeu. A URSS nos atacou. No momento em que Mao pergunta: "Os soviéticos querem guerra?", o general Chen Bodar responde: "Eles começaram uma." Neste instante, a guerra deixa de ser hipótese. A China reage com tudo que tem. Soldados chineses avançam pela fronteira com Manchúria. Milícias são mobilizadas em massa. A propaganda declara: "O urso soviético voltou à tirania." E milhões acreditam. O mundo muda. A história muda. E nada será como antes. O ataque soviético às instalações nucleares chinesas na madrugada de 1969 não foi apenas um ataque militar. Foi uma declaração de que Moscou estava disposta a reescrever o mapa da Ásia e estava disposta a fazê-lo à força. Assim que as primeiras explosões em Lop-Nur iluminaram o deserto de Xinjiang, os estrategistas soviéticos já tinham preparado a fase seguinte: um avanço terrestre rápido, brutal e cirúrgico, com o objetivo de empurrar as tropas chinesas para o interior e ocupar regiões estratégicas antes que a China tivesse tempo de mobilizar seus milhões de soldados. Às 6h10 da manhã, menos de 2 horas após o ataque inicial, unidades soviéticas das 135ª e 39ª Divisões Motorizadas atravessam a fronteira do rio Ussuri. Ao contrário do que muitos imaginam, a URSS não planejava ocupar toda a China. Isso seria suicídio logístico. O plano soviético era outro: quebrar a espinha dorsal do Exército Vermelho Chinês, destruindo suas linhas de suprimento e tomando áreas-chave que forçariam Mao Zedong a negociar paz sob rendição parcial. Os primeiros confrontos acontecem em Zhenbao, a ilha que, no mundo real, quase desencadeou uma guerra global. No nosso cenário alternativo, Zhenbao se torna o primeiro símbolo da queda chinesa. Em menos de 15 minutos, a ilha está completamente tomada pelo exército soviético. As forças chinesas que resistem são aniquiladas por artilharia pesada, muito superior à chinesa naquele período. No ar, a força aérea soviética domina totalmente. Os MiG-21, pilotados por veteranos do Bloco Oriental, derrubam jatos chineses com facilidade. A China, apesar de ter números enormes, tinha enorme desvantagem tecnológica. Seus aviões eram cópias simplificadas de modelos soviéticos antigos, e a URSS sabia disso. Os bombardeiros soviéticos avançam profundamente pelo território, atingindo rodovias, pontes e depósitos de munição com precisão implacável. Mas a maior diferença entre os dois exércitos é a logística. A URSS possui blindados modernos, tanques T-62 e veículos de transporte mecanizados. A China, na época, mal conseguia mover tropas sem marchas intermináveis, caminhões limitados e trilhos ferroviários frágeis. Essa fraqueza se torna mortal. Enquanto isso, Mao Zedong reúne seus comandantes no subsolo de Zongnanhai. O ataque soviético deixou a liderança chinesa em choque, mas não quebrada. O país havia enfrentado fome, crise política interna, o colapso do Grande Salto Adiante e rebeliões internas. Mao sabia que sua maior arma não era a superioridade militar, era a capacidade de sacrificar milhões em nome da revolução. Mao ordena a mobilização total do povo, uma medida extrema que transforma fazendeiros, operários e estudantes em combatentes improvisados. Milhares de milícias são armadas com rifles antigos e marcham em direção ao norte, convencidas pela propaganda de que a URSS quer destruir a China para sempre. O país inteiro se torna uma máquina barulhenta, improvisada e desesperada. Mas isso não impede o avanço soviético. No quarto dia da guerra, tropas da URSS entram em Manchúria.
A cidade de Heihe cai rapidamente. A URSS estabelece linhas fortificadas ao longo das estradas principais e bloqueia o avanço chinês com artilharia e minas terrestres. Em menos de uma semana, a URSS controla quase 300 quilômetros de fronteira. Mas o grande problema surge exatamente aqui: a população chinesa. Os soviéticos esperavam resistência militar. O que não esperavam era a avalanche humana que viria em seguida. Milhares de civis, agricultores, pescadores, trabalhadores locais pegam armas improvisadas e começam a atacar pequenos destacamentos soviéticos. Não havia disciplina, não havia tática, mas havia número. E naquele tipo de guerra, número é uma força bruta quase impossível de conter. Pequenos grupos de sabotadores chineses começam a destruir pontes, incendiar depósitos de combustível, cortar linhas telefônicas e atacar comboios de suprimentos soviéticos. O avanço soviético desacelera. Tropas que deveriam estar lutando na linha de frente são obrigadas a ficar na retaguarda para proteger as estradas tomadas por civis revoltados. Nesse ponto, a guerra sofre sua primeira transformação. Ela deixa de ser apenas um conflito territorial. Ela se torna uma guerra de desgaste. Os generais soviéticos ficam furiosos. Eles haviam planejado uma guerra curta, limpa e decisiva, mas agora percebem que estão entrando em um pesadelo semelhante ao Vietnã, só que contra um inimigo com 4 vezes mais homens. E enquanto isso acontece no fronte terrestre, algo ainda mais perigoso está se movendo nos bastidores. Nos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon convoca o Conselho de Segurança Nacional. A CIA envia relatórios alarmantes. Se a URSS ganhar controle total da Manchúria, ela se tornará a potência dominante da Ásia, uma ameaça direta aos interesses americanos. E os Estados Unidos não podem permitir isso. No 6º dia da guerra, agentes americanos entram em contato secreto com Pequim. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais perigoso. Enquanto as tropas soviéticas consolidavam suas posições na Manchúria e avançavam lentamente pelo norte da China, o conflito deixava de ser apenas uma disputa territorial e começava a transformar-se em algo muito mais perigoso. Uma guerra com potencial de mudar o equilíbrio de poder global. E quando isso acontece, nenhuma superpotência fica de fora. Nos Estados Unidos, Richard Nixon e seu conselheiro Henry Kissinger assistiam aos relatórios da CIA com um misto de surpresa e oportunidade estratégica. Para eles, a guerra entre URSS e China poderia ser a chave para algo que os americanos desejavam há anos: romper a unidade comunista e enfraquecer seu maior adversário, a União Soviética. Kissinger diz uma de suas frases mais famosas: "Nunca interrompa um inimigo enquanto ele está cometendo um erro, mas sempre ajude um outro inimigo a cometer um erro ainda maior." Os Estados Unidos percebem que, se ajudarem secretamente a China a resistir, podem prolongar a guerra, desgastar a URSS e, ao mesmo tempo, abrir portas diplomáticas para um futuro acordo com Pequim. Mas não podiam ser diretos. Qualquer apoio explícito seria visto por Moscou como intervenção direta, arriscando uma guerra mundial. Por isso, Washington age nas sombras. Em bases clandestinas no Japão e no Sudeste Asiático, militares americanos começam a enviar equipamentos para a China através de intermediários: rifles M16, munição antitanque, rádios militares, kits de primeiros socorros e inteligência de satélite. Oficialmente, nada é dos Estados Unidos. As caixas chegam sem bandeiras, sem números de série, sem rastros. Mas Pequim sabe exatamente quem está por trás. A URSS também sabe, e isso muda completamente o cálculo estratégico de Moscou. Quando a inteligência soviética intercepta comunicações entre americanos e chineses, o Politburo entra em pânico. Para Moscou, isso significa apenas uma coisa: os Estados Unidos querem transformar a China em seu novo aliado. Brezhnev convoca uma reunião urgente. Os generais soviéticos querem expandir o ataque e atingir as rotas suspeitas no Pacífico. Mas isso significaria bombardear navios americanos, algo que inevitavelmente levaria a uma guerra nuclear. E o medo começa a surgir em Moscou. Eles iniciaram uma guerra que talvez não possam controlar. Apesar dos avanços soviéticos, algo inesperado acontece. A guerra começa a unir o povo chinês como nunca antes.
As milícias crescem. Centenas de milhares de jovens abandonam suas cidades para se alistar. As fábricas começam a funcionar dia e noite. A propaganda de Mao transforma o conflito em uma luta pela sobrevivência nacional. E a China, que havia entrado no conflito enfraquecida pela Revolução Cultural, começa a recuperar vitalidade. Além disso, os Estados Unidos começam a enviar algo ainda mais valioso que armas: informações sobre movimentos soviéticos, captadas por satélite e aeronaves de espionagem. Com esses dados, a China consegue emboscar colunas de blindados soviéticos, destruir depósitos de combustível e até derrubar aviões em rotas estratégicas. A guerra, que antes parecia uma vitória rápida para o RSS, agora se torna lenta, imprevisível e cruel. No Mar do Japão e no Mar Amarelo, navios soviéticos começam a patrulhar intensamente. Eles temem que os Estados Unidos usem as ilhas próximas para enviar tropas ou construir bases de apoio. Ao mesmo tempo, porta-aviões americanos se aproximam discretamente das águas internacionais, não para atacar, mas para observar. A simples presença dos Estados Unidos irrita Moscou profundamente. Um incidente quase muda tudo. No dia 27 de março de 1969, um submarino soviético K-19 cruza acidentalmente a rota de um destroyer americano. O destroyer acha que está sendo seguido. O submarino acha que está sendo atacado. Torpedos são armados dos dois lados. Por 42 segundos, o mundo esteve a centímetros de uma guerra nuclear entre o RSS e Estados Unidos. Mas os torpedos não foram disparados. Ainda. Enquanto o conflito se arrasta, generais soviéticos começam a pressionar para uma solução final: destruir completamente o programa nuclear chinês com armas táticas, pequenas bombas atômicas que poderiam ser usadas contra bases militares. Na visão deles, isso eliminaria a vantagem humana chinesa, enviaria um recado para os Estados Unidos e acabaria com qualquer resistência prolongada. Mas o problema é simples e devastador. A China também tem armas nucleares. Poucas, primitivas, mas reais. E os Estados Unidos, sabendo que uma guerra nuclear na Ásia destruiria o mundo, enviam uma mensagem secreta para Moscou: se o uso de armas nucleares ocorrer, responderemos. Não é uma ameaça direta, é um aviso. Mas o Kremlin entende o recado. Agora, a URSS está presa. Não pode recuar sem parecer fraca. Não pode avançar sem arriscar o fim do mundo. Não quer aceitar a ajuda dos Estados Unidos. Não quer negociar com a China. A guerra entrou no pior estágio possível: um impasse mortal. E quando impérios entram em impasse, eles começam a cometer erros. Um desses erros vai mudar tudo e empurrar o planeta para o dia mais perigoso desde a crise dos mísseis de Cuba. O sol não chegou a nascer em Moscou naquele dia. Um céu pesado, quase metálico, pairava sobre a capital soviética, como se a própria atmosfera sentisse o peso da decisão que estava prestes a ser tomada. No Kremlin, corredores silenciosos precediam a reunião mais tensa desde a crise dos mísseis em Cuba. Porém, agora, havia uma diferença brutal. O inimigo era um ex-aliado. Alguém que falava a mesma língua ideológica, mas cuja interpretação do comunismo havia se tornado incompatível. Na sala principal, Leonid Brezhnev recebeu um dossiê marcado com a classificação Sovercheno Secretno, totalmente secreto. Dentro dele, a confirmação: a China havia movido brigadas adicionais para a Manchúria. Satélites soviéticos também apontavam uma aceleração constante nos testes de mísseis chineses. Para Brezhnev, aquilo só podia significar uma coisa: eles estavam se preparando para algo grande. Mas ao contrário de Mao, impulsivo, inflamado, imprevisível, Brezhnev era frio, calculista. Para ele, o maior perigo não era a China, mas o caos global que uma guerra entre duas potências nucleares comunistas poderia causar. Se atacarmos primeiro, somos monstros, disse um dos conselheiros. Se esperarmos, seremos vítimas, respondeu o outro. E era nessa corda bamba que o destino do mundo oscilava. A centenas de quilômetros dali, Mao Zedong também havia sido informado do aumento das tropas soviéticas perto da fronteira ocidental chinesa. Seus generais argumentavam que o Kremlin jamais ousaria iniciar uma guerra total,
Não naquele momento, com os EUA observando tudo de perto, prontos para explorar qualquer fraqueza. Mas mal conhecia Brezhnev. Sabia que a União Soviética não podia perder prestígio, especialmente não para um país que os soviéticos enxergavam quase como um aprendiz rebelde. E o líder chinês também sabia outra verdade incômoda. Pequenas provocações não estavam mais surtindo efeito. Algo maior estava chegando. Foi quando Zhou Enlai entrou na sala com um relatório que transformaria completamente o humor de Mao. Presidente, os soviéticos moveram ogivas para o Cazaquistão. Ogivas estratégicas apontadas para nossos centros industriais. Mao fechou os olhos por um instante. Ele precisava decidir, esperar para reagir ou agir para não ser esmagado. Enquanto isso, em Washington, a tensão aumentava a cada hora. Agências de inteligência americanas captavam sinais que indicavam um cenário terrível. O mundo estava a um passo de uma guerra nuclear regional. Henry Kissinger disse algo que ecoaria para sempre entre os estrategistas. Se eles começarem a lutar, o mundo ficará dividido entre quem sobreviver e quem não sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, havia um frio cálculo político. Uma guerra entre URSS e China poderia enfraquecer ambos o suficiente para mudar o equilíbrio global. E, embora ninguém dissesse em voz alta, o pensamento estava lá, pairando. De volta à fronteira, a Guerra Fria ficava cada vez menos fria. Na madrugada de 12 de agosto de 1969, um avião de reconhecimento soviético que sobrevoava uma área sensível foi atingido por disparos antiaéreos chineses. Os destroços caíram quilômetros dentro da China. Moscou interpretou isso como um ataque deliberado. Pequim afirmou que o avião havia violado seu espaço aéreo. As duas narrativas eram irreconciliáveis e, por algumas horas, ambos os lados se prepararam para decretar estado de guerra total. Foram horas de telefonemas tensos, ordens contraditórias, generais subindo em jipes e correndo para bunkers subterrâneos. Foram horas em que operadores de mísseis permaneceram com a mão pairando a centímetros do botão. Horas em que a humanidade respirou mais devagar. Do lado soviético, radares captaram que parecia ser a preparação de 2 mísseis de médio alcance chineses. Do lado chinês, relatórios diziam que as tropas soviéticas estavam se posicionando para uma incursão terrestre. Tudo estava pronto para explodir. Tudo. Mas então, quase como um milagre militar, um erro de cálculo salvou o planeta. Os mísseis que a URSS detectou não eram mísseis sendo armados. Eram mísseis sendo movidos para a inspeção interna. Uma rotina, um procedimento. Nada mais. E essa pequena falha de interpretação deu ao mundo um presente precioso. Tempo. Tempo para diplomatas se mobilizarem. Tempo para canais secretos entre Moscou e Pequim serem reativados. Tempo para a guerra que parecia inevitável recuar por um fio. Porém, embora o confronto nuclear tivesse sido evitado naquele instante, um novo problema emergia. Algo mais profundo, mais sombrio e muito mais duradouro. A certeza definitiva de que a URSS e a China não eram mais parceiras, mas sim rivais eternas. E essa ruptura mudaria todo o século XX. E agora vamos ver exatamente como esse quase conflito reescreveu o mapa geopolítico mundial e o que teria acontecido se a faísca tivesse sido acesa de fato. Quando a poeira daquele agosto de 1969 finalmente baixou, nenhuma bomba havia sido lançada. Nenhuma cidade havia desaparecido sob nuvens em forma de cogumelo. Mas algo muito maior e invisível havia explodido. A confiança entre China e União Soviética. E essa explosão silenciosa moldaria o futuro do planeta por décadas. Porque, embora os historiadores se concentrem no que não aconteceu, o verdadeiro impacto estava no que começou depois. A URSS saiu daquele episódio humilhada. Era a potência comunista dominante, o irmão mais velho, mas pela primeira vez se deu conta de que havia criado um rival que não podia mais controlar. Nos corredores escuros do Kremlin, estrategistas refizeram suas projeções de poder militar, e uma conclusão terrível emergiu. Precisamos nos preparar para uma guerra em 2 frentes. No oeste, a OTAN. No leste, a China.
E no meio, um império que já começava a apresentar rachaduras internas. Brezhnev reforçou bases na Sibéria, acelerou programas de espionagem e investiu pesado em mísseis de alcance intermediário. Não era apenas defesa, era puro medo. A China, por outro lado, saiu do conflito com uma imagem diferente da pretendida. Mao havia demonstrado ao mundo e aos próprios chineses que estava disposto a enfrentar qualquer potência, até mesmo a maior força comunista do planeta. O episódio fortaleceu sua ideologia da autossuficiência, isolando ainda mais a China do bloco soviético. De um ponto de vista estratégico, isso fez Pequim olhar para outro lado do tabuleiro, algo que ninguém teria imaginado uma década antes. Um inimigo comum pode unir até os mais improváveis parceiros. E esse inimigo era a URSS. A semente da aproximação entre China e Estados Unidos foi plantada ali, na beira do abismo nuclear. Mas a grande questão deste "e se" continua de pé. O que teria acontecido se a guerra tivesse de fato começado? Os estudos realizados por militares são assustadores. No começo, a URSS teria esmagado a China em poder aéreo e potencial nuclear. Suas divisões blindadas atravessariam a fronteira com brutal eficiência. Cidades industriais chinesas seriam alvos prioritários. Pequim talvez precisasse abandonar a capital. O caos seria imediato. Mas a guerra não seria rápida, nem limpa. A China tinha algo que nenhum relatório soviético conseguia medir com precisão: capacidade humana praticamente infinita e um povo resiliente até o limite da dor. Para cada ofensiva soviética, Pequim poderia responder com ondas intermináveis de soldados, guerrilheiros e milícias. Seria um conflito arrastado, sangrento, com duas ideologias iguais, se destruindo mutuamente pela interpretação diferente de um mesmo livro. E então chegaria o momento decisivo. A pressão global ficaria insuportável. Os EUA veriam uma oportunidade sem precedentes de enfraquecer simultaneamente seus dois maiores rivais. Eles ajudariam discretamente a China? Provavelmente. Não por simpatia, mas por estratégia. A URSS, cercada, pressionada e isolada, talvez recorresse aqui, jurava jamais usar, sem provocação direta, armas nucleares táticas. Uma vez lançada a primeira ogiva, o planeta inteiro entraria em pânico. Alianças seriam reavaliadas na mesma tarde. Mercados ruiriam, cidades seriam evacuadas, e o mundo em que vivemos hoje, literalmente, poderia não existir. Esse quase foi por milímetros, por minutos, por má interpretação de um movimento militar comum. Mesmo sem guerra, o fantasma de 1969 nunca desapareceu. Ele moldou a aproximação EUA-China nos anos 1970, a política externa agressiva soviética nos anos 1980, a militarização extrema das fronteiras asiáticas, a doutrina chinesa de defesa ativa, usada até hoje. E talvez o mais impactante de tudo: o mundo se separou em dois comunismos, algo que nenhum ideólogo imaginaria nos anos 1950. De um lado, o comunismo centralizado, rígido e envelhecido da URSS. Do outro, o comunismo pragmático, flexível e paciente da China. A partir de 1969, o futuro começou a escolher seu caminho. E esse caminho, por ironia, não foi liderado pela superpotência que parecia invencível naquela época. Porque enquanto a URSS afundaria em seus próprios medos, a China transformaria sua paranoia em combustível para se tornar uma potência global. No fim das contas, 1969 foi o ano em que o mundo quase acabou. Mas também foi o ano em que um novo mundo começou. Um mundo que nasceu do atrito, do medo e da rivalidade entre dois gigantes vermelhos. Um mundo definido por decisões tomadas às pressas, em salas escuras, com mapas espalhados por mesas, alarmes tocando
e generais debatendo freneticamente cada movimento. E talvez essa seja a maior lição deste "e se?". Às vezes o planeta é moldado não pelo que acontece, mas pelo que quase acontece. E agora, meu amigo, depois de tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Se a URSS e a China realmente tivessem entrado em guerra em 1969, qual você acha que teria sido o resultado? A União Soviética teria esmagado a China? Ou o gigante silencioso teria surpreendido o mundo? Comenta aqui embaixo, eu leio absolutamente tudo. E se você gosta desse tipo de história, cheia de conspirações, cenários alternativos e acontecimentos que quase mudaram o destino da humanidade, então se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque toda semana tem um novo "e se?" que vai explodir sua mente. E claro, deixa o like, porque isso mostra que você quer mais vídeos assim e ajuda demais o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar mais um momento da história em que o mundo esteve a um passo do abismo. Até lá!